12. Considerando a competência de capacidade para formalizar casamento, conforme a LINDB, assinale a correta. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiveres nubentes domicílio, e se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Olha, parece que é essa. O regime de bens, domicílio. Se for diverso, é do primeiro domicílio. Eu acho que é essa e pronto. Parabéns, Aline, parabéns pra você. Está no artigo 7º da lei. Vamos ler? Porque o artigo 7º ele é muito importante. Artigo 7º, ele é muito importante. A lei do país em que domiciliada a pessoa, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família. Então, olha lá, lei do país em que a pessoa for domiciliada trata-se dos direitos de família. Domicílio, família. Casamento é uma família. Tá certo. Parágrafo 1º. Realizando o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos. Realizando-se o casamento no Brasil, aqui, será aplicada a lei daqui, quanto aos impedimentos dirimentes a formalidades da celebração. Então, casou aqui, se tratando de impedimento, usa a lei daqui, do Brasil. O casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante a autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. O casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante a autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, olha só. Em caso de impedimento, casou aqui no Brasil, usa a lei do Brasil. Mas em caso de invalidade, se não casar aqui, se eles tiverem diversos domicílios, rege do primeiro domicílio, no caso de invalidade. E o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei em que eles tiverem domicílio. E se for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então, se for para invalidar, se for domicílio diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Com relação ao regime de bens, do domicílio. Se for domicílio diverso, do primeiro domicílio conjugal. Se casou no Brasil, quanto ao impedimento, usa-se as leis do Brasil. Impedimentos e relacionados à celebração do casamento, a lei do Brasil. O casamento de estrangeiro pode ser feito perante quem? Eles querem casar lá no Japão. As autoridades diplomáticas ou consulares do país de cada um, tá? Uma vontade de casar é essa, né? Letra B. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto da naturalização, a adoção do regime de separação. Estrangeiro que é casado, ele se naturalizou brasileiro, ele vai pedir para o juiz no ato da naturalização. O que tem a ver naturalização, gente, com isso? Jesus. Parágrafo 5º do artigo 7º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa, pode sim, mas mediante expressa anuência do seu cônjuge. Está aí, mediante expressa anuência do seu cônjuge? O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode requerer ao juiz da entrega do decreto de naturalização a adoção de separação de bens? Deixa eu ver. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência do cônjuge. Não tem expressa anuência do cônjuge, por isso está errado. Não consigo mais pôr ela como errada, porque eu já selecionei a correta. Mas ele pode, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostilha ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial, separação, 2 erros, tá? Do regime parcial apenas e somente mediante expressa anuência do cônjuge, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção,
ao competente registro. Então, B, incorreta. C, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do Brasil? Não, se tiver domicílio diverso, só vai reger de invalidade do Brasil se eles forem... Cadê a invalidade do Brasil? Se o casamento foi realizado aqui no Brasil. Aí, quanto aos impedimentos, vai ser aplicada a lei do Brasil, quanto aos impedimentos e as formalidades da celebração, se eles casarem no Brasil, vai ser realizada a lei do Brasil. Mas, se eles tiverem domicílio diverso, não é a lei do Brasil. Domicílio diverso é sempre o domicílio primeiro domicílio dos dois. É justo, né? Cada um mora onde aponta. Na Austrália, onde tem o primeiro domicílio conjugal dos dois, é que vai ser ali. Faz sentido, né? Então, a C tendo os domicílios diversos, vai casar no Brasil, o que tem a ver? Pensa comigo, o que tem a ver isso aqui? Falar Brasil. Então, tendo domicílio diverso, o que faz sentido é que eles, tendo domicílio diverso, será regerar os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal, onde os pombinhos primeiro tiveram seu primeiro domicílio conjugal. Faz sentido, né? É justo para os dois. Acabaram de criar um amor ali naquela cidadezinha ali que vai ser as regras, vai reger esse caso, vai ser daquele domicílio que os dois, daquela cidade que os dois acabaram de criar domicílio juntos, se tiverem domicílio diverso. Se tiver alguma invalidade no casamento deles, vai ser feita não no Brasil, mas ali na onde eles tiveram seu primeiro domicílio de casal. Tá bem, tá bom, Aline. Próxima. D. A lei do país em que foi realizado o casamento regula as regras para dissolução. A lei do país em que foi realizado... Letra D, artigo 7º, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras do começo e fim da personalidade, nome, capacidade, direitos de família. Deixa eu só ver se a professora fala isso também. A letra D. Exatamente, né? Não, solução de casamento é família. Quando é família, é onde é domiciliada a pessoa, ok? Então vai. Domicílio não é na lei onde foi realizado o casamento, não. É onde eles têm domicílio, tá? Se eles casaram lá no Las Vegas, mas eles moram lá na China, é a lei da China, não é a lei de Las Vegas, então onde o casamento é onde eles moram, no domicílio. E letra E. Realizando o casamento no estrangeiro, de estrangeiro aqui no Brasil, será aplicada a lei estrangeira quanto aos regimes de bens. Bens a domicílio, bens. Peraí. E as formalidades? Formalidades do casamento, da celebração, sim. Mas regime de bens... quanto aos impedimentos, a formalidade está certo. Mas quanto ao regime de bens, é assim, ó. Será aplicada a lei brasileira quanto ao regime de bens, eu não sei, mas quanto à formalidade, a lei brasileira. Agora, a alternativa está incorreta, pois, realizando-se o casamento de estrangeiro aqui no Brasil, será aplicada a lei brasileira e não a estrangeira. Isso significa em relação às núpcias contraídas no Brasil, no que diz respeito à habilitação matrimonial e às formalidades do casamento, a lei observada é a lei brasileira, mesmo que o nubente seja estrangeiro. Mas quanto ao regime de bens, é a lei brasileira, que é uma das formalidades, né? Ok, eu acho que se a professora falou, realizando o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira, quanto aos impedimentos, dirimentes e as formalidades. Quais são as formalidades? Regime de bem. Então é isso mesmo, candidata Aline. Letra E, vou ler de novo, porque você não estava sabendo. Realizando-se o casamento de estrangeiro aqui no Brasil, será aplicada a lei estrangeira? Não. Realizando o casamento aqui no Brasil, será aplicada a lei do Brasil. Quanto aos bens e formalidades da lei daqui, porque casou aqui, vai seguir a lei daqui.
Quis casar aqui, vai seguir a lei daqui, tá bom? Quis casar aqui, vai seguir a lei daqui. Se você quis casar aqui, você vai seguir a lei daqui. Eu vou terminar de ler mais uma vez o artigo 7 para ficar bem claro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, capacidade e os direitos de família. Realizando o casamento aqui no Brasil, será aplicada a lei aqui do Brasil, lei brasileira, quanto aos impedimentos, sugerimentos e as formalidades da celebração. O casamento de estrangeiro pode ser celebrado perante a autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. Tendo os nubentes domicílio diverso, reger-se-á os casos de invalidação do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Regime de bens, ó. Domicílio, ó. Tendo os nubentes. Ó, o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. E se for domicílio diverso, ao do primeiro domicílio conjugal. Por isso que a letra E está errada por isso também. Quanto ao regime de bens, não é nem a lei estrangeira, nem a brasileira. A letra E está bastante com 2 erros. Realizando os casamentos de estrangeiro no Brasil, com relação ao regime de bens, será aplicada do domicílio ou do primeiro domicílio conjugal, não a lei do Brasil. Então, esse é o segundo erro da letra E. É muito bom você ler 1000 vezes a Lindbe, realmente tem questões muito confusas, olha. Com relação ao domicílio, o regime de bens também é o domicílio. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostilha ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Tá? Eu não vou ler os outros artigos, porque senão vai ficar muito cansativo. Bons estudos, parabéns!